de Mateus, no versículo capítulo 20, uma das parábolas do Senhor. Mateus 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Porque o reino do Senhor é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saiu perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, e nona fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe a eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Somente até aqui. Amém. Glória ao nome de Jesus. Glória ao justo. Deus lindo. Lá no Glória a livro de Deus. Eclesiastes, se eu não me engano, aqui no 7:16, diz que a gente não devemos ser demasiadamente justos, porque quando nós somos demasiadamente justos, qualquer mancha em nós nos será apontada. Davi, ele era justo, mas quando ele pecou, o profeta foi até a sua casa e apontar o pecado, o profeta contou uma história para ele e ele quis ser demasiadamente justo. Ele quis dizer: não, esse vai ter que pagar quatradamente e certamente também morrerás. Mas quando o profeta disse para ele: é tu, esse que, ele ficou sem resposta. Talvez se não fosse Davi, teria morrido. Mas como era um homem segundo o coração de Deus, o Senhor colocou certos limites no seu reinado. Falou só: olha, a parte eclesiástica você não vai rolar, isso não vai acontecer. O que você vai conhecer a partir de hoje é guerra. A espada não vai apartá-la da sua casa. E o homem que vencia gigante, o homem que não tinha medo de nada, deixou o seu reinado por não ter que afrontar com o seu filho, né? Mas aqui nessa palavra gloriosa, a Bíblia conta sobre um homem que saiu de madrugada. Ele saiu mais cedo que aqueles que queriam trabalhar. Saiu para dar emprego. Estou precisando de homens para minha vida. Imagina o tamanho da vida que ele tinha. Era um negócio de família, era um negócio, como diz os irmãos, né? Ele precisava de mão de obra. E ele saiu pela praça. Chegou tão cedo que no primeiro horário ele já levou um montão com ele. Mas os que ele levou não era o suficiente. Então a Bíblia fala que ele teve que voltar. Acho que 9 horas da manhã ele estava lá de novo. E levou mais alguns. E assim foi mais 2 horários ele levou para o trabalho em sua vida. O Senhor falando com os discípulos e os discípulos tentando entender o que queria dizer essa palavra. Mas o Senhor estava dizendo para eles: olha, vocês são os que eu estou chamando primeiro. Essa geração agora que vocês vão começar a pregar, que vocês estão aprendendo, que vão se reunir conosco, são os que eu estou chamando primeiro.
Entende vós que a vinha e esse homem, pai de família, sou eu que estou chamando e irei assalariar a quem trabalha nesta obra. Glória a Deus. Irmão, se nós levarmos essa palavra para os dias de hoje, eu comparo aqueles que nasceram na igreja, como meu filho lá, meu filho engraçado. Ele já falou para mim assim, pai, você sabe que você está ficando velho, e daquele dia você não vai nem conseguir subir lá no altar para pregar, né, pai? Eu falei, a Deus queira que não, né? Mas tem dia que o pai pregar, que não consegue. Ele falou, pai, aí você sabe, né, pai? Eu vou ter que subir lá no seu lugar. Eu vou ter para te pregar. Mas até lá, pai, eu não vou ter aprendido a ler, então eu não vou precisar pregar com a minha Bíblia ilustrada, porque ele pede para o diácono colocar um lugar para ele subir, para ele pregar, porque ele gosta muito de pregar a passagem de Davi, porque ele assiste um vídeo, ele vê as ilustrações, se lembra daquilo que ele viu, e se deixar ele prega. Gosta muito de cantar também. Então, se comparando a essa geração que nasceu na igreja, nunca experimentaram droga, nunca experimentaram festas, porque existem pessoas assim. E teve uma vida em santidade diante de Deus em todo o tempo, foram crescendo na igreja. Eu sou do tempo da Assembleia de Deus, não me perdoa a comparação. Mas a gente era criança, a gente tratava muito com as crianças. Aí quando crescia um pouquinho, era juvenil. Hoje chama teens, um grupo de teens, de adolescente. Era juvenil. E quando nós crescíamos mais um pouco, nós íamos para um grupo de jovens. E esses que estão sendo comparados hoje através da palavra, são essa turma. Que não é que não tem pecado, todos temos. Mas são pessoas que tiveram uma vida diferenciada. Então o Senhor está chamado, e muitos são chamados nessa cidade. Existe criança que nunca tiveram a oportunidade de vir aqui na frente, não sei se é o caso que vai falar no Assembleia de Deus, mas se você quer aceitar Jesus, para a pessoa vir do mundo, essa geração nunca vieram aceitar Jesus. Por quê? Porque desde sempre eles serviram a Jesus. Se batizaram com 12 anos, que era o costume que nós tínhamos, e continuaram sua carreira cristã. Esses jovens, irmãos, começaram a ir nos cultos de jovens, e conheceram alguém, e começaram a namorar, com a permissão dos pais, direitinho, aliança de compromisso. Depois foi trocado com a aliança de noivado. E depois chegou o grande dia do casamento. Essa jovem que viveu a vida inteira na presença do Senhor, ela tem a bênção dos pais. Ela tem a bênção da igreja. Ela é bem vista pela sociedade, porque cristãos não são bem vistos pela sociedade. E o tempo passa, essa mulher já é mãe, e começa novamente a criar os filhos dentro da igreja. É claro que nem todos os filhos de crente permanecem na igreja. Mas tem aqueles também que, no meio da juventude, conhecem Jesus, porque escutou no metrô de um amigo, ou na faculdade, ou na escola, e foi lá visitar e se encantou com as coisas que eram pregadas ali, que é o que é para acontecer. É para nós, eles entrarem aqui e ser impactados por aquilo que é falado aqui no altar. E essa impactação no coração deles fizeram eles se converterem. Então esses são os que entram pela 9 horas da manhã. Glória a Deus. Na presença do Senhor. Também, apesar dos maus costumes, o Senhor limpa, purifica. E quando está na idade adulta, ninguém sabe a diferença do que nasceu na igreja e aquele que entrou ainda jovem. Mas tem aqueles, irmãos, que já entram na época das dores.
Eu entrei na igreja porque eu não aguento mais, eu tive um câncer. O outro entra porque teve um AVC. O outro entra por causa dos trabalhos que os filhos estão dando. Vem procurar um refúgio, vem procurar um fardo leve para trocar com o seu pesado. Que é o que nós ensinamos dentro da igreja do Senhor. E entram e sente-se aliviado. E aí vai ficando, escuta dizer que vai ter um batismo, diz, eu vou lá assistir o batismo. E chega lá, o Senhor chama. Glória a Deus. Porque uns entendem que chama na hora, outros entendem que Deus já colocou no coração dele e ele vai de qualquer jeito. Cada um tem um jeito de pensar, não é verdade? Mas chega lá, Amém. com dores, quer padecer no tanque da trabalho. Esses são considerados ao próximo lugar. Aquele que vive. E tem aquele, irmão, que é no leito da morte, que apesar de ser jovem, está morrendo. Apesar de ter meia idade, está morrendo. E apesar de ser velho, também está morrendo. No leito de morte. É aquele que você precisa pegar uma bacia e batizar ele na última água. Só que o Senhor, Ele dá, irmãos, o mesmo salário para todos esses que se apresentam diante dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu escutei a irmã falar sobre ela ter uma visão de um ajuntamento, de um povo diferente que ela entrava em sua igreja. E eu conheci, o irmão Daniel já veio aqui comigo, tem um filho que é deficiente, e um menino daquela maneira, ele pula na igreja, grita, adora a Deus, da sua maneira. Amém. Glória a Deus. Ele chega lá em casa, na igreja, chega 10 minutos mais cedo ou 15, ele já deixa o pai dele lá, já vem. Aí passa por mim, como se nem conhecesse, vai direto para minha esposa. A minha esposa levar na cozinha, preparar café e pãozinho. Então nós já sabemos, nós deixamos preparado, né? E Daniel eu conheço desde quando nós éramos jovens, diáconos do Grande de Deus. E tem sempre aquele que é mais chegado do pastor, é mais chegado do ancião. E o Daniel era um desses. Estava aquele garoto de mês de julho, frio. E Daniel estava dentro da igreja, ele servia a Deus dentro da igreja. E eu, como era mais jovem que ele, e também não era muito amigo do pastor, o pastor teve que colocar mais para cuidar dos cabos serenos. Aí eu falava, Daniel, o pastor gosta muito do senhor. Ele falava, não, é porque eu resolvo os negócios aqui. Aí, na próxima leva de foram separados para algumas igrejas do porteiro, né, no ano do diácono servem fazendo isso. E aí ele já começou a me chamar para ficar com o lado dele, porque eu já não tomava nada. Né? Eu nunca me esqueci disso, irmão. É meu amigo para a vida inteira. E ele que me apresentou os irmãos. Amém. E através de apresentar eu apresentei o Martinho, ele é de o irmão Daílson, aquele que canta também. E agora, irmão, nós estamos indo de cara. Martinho pega e enche a tudo. E nós vamos. Eu já aprendendo a ordem dos cultos, nós já estamos aprendendo aqui como é louvado. Porque a música é praticamente a mesma música que nós aprendemos a harpa. A primeira é a letra. A letra está aqui. E esses dias, um dia que eu disse que eu sonhei que você tinha desaparecido e a igreja estava triste. Nesse dia eu acordei cantando um hino de vocês. Glória. Eu disse, se não existe maior comunhão do que essa, eu não sei dizer. Amém. Acordei cantando o hino de vocês. Glória a Deus. Então, irmão, esse ajuntamento o Senhor tem assinado embaixo. Amém. Um dia eu pensei assim, eu falei assim, ó, sabe uma coisa? Eu não vou mais atender o Jonas, não.
Porque o Jonas veio me mandar uma mensagem. Segunda, eu disse assim, eu não vou atender não, porque essa turma que eu tenho na igreja é a turma que fazia errado na Assembleia de Deus, irmão. Então eu estou levando esses irmãos para junto deles. Eles vão pegar nossos maus costumes. Eu fiquei assim pensando, Senhor, eu não vou atender mais um Jonas, eles servem a Deus, nós estamos cheios de carrapicho. O Senhor falou para mim assim, lá também tem carrapicho. Nunca mais parei de atender o Jonas. Às vezes eu posso não ir, né? Ele quer que eu vou para a Vargem Grande, no mesmo dia que eu tenho culto lá. Eu não vou, mas um dia chegar ali. Ai, Deus. Glória a Deus. Vamos receber esse povo que vai chegar, irmão, qualquer etapa da vida dele. Amém. Vai vir desviado da Assembleia, da Deus e a outra. Vai ter uns que da Deus e a outra que vai encostar aqui, a oração vai acabar, ele vai continuar. E quando chegar a hora da palavra, você vai olhar de novo e ele continua orando. Não importa, irmão. Vamos receber. Glória a Deus. A denominação onde era não aceita mais. Aleluia, quem coloca o homem está querendo colocar o próprio homem no céu e no inferno, sendo que é Deus quem vai nos julgar. Amém. Ficamos com essa palavra. Glória a Deus seja